Então, bom dia, pessoal. Vamos falar nessa aula agora o assunto medição direta, né? A gente vai ver a diferença de como que é a medição direta e como que é a medição indireta. Motivação. No resultado da medição, né, que é aquele resultado que a gente vai medir, né, numa peça qualquer, por exemplo, a gente está pesando o peso numa balança, né, existem várias coisas que podem influenciar nesse resultado da medição, que é o nosso RM. A definição do mensurando, né, como vai ser esse procedimento de medição, as condições ambientais que podem influenciar, por exemplo, no caso da temperatura, que ao longo do dia pode variar esse valor da temperatura, não devido o sistema de medição, o próprio operador, né, às vezes na hora que ele vai fazer medição com o paquímetro, micrômetro, ele pode exercer uma função maior ou não, isso pode influenciar, né, e também do próprio sistema de medição, que pode influenciar no resultado da medição. Então, como usar as informações disponíveis sobre o processo de medição, né, e escrever corretamente o resultado da medição? Então a gente vai ver aqui que o resultado da medição é o nosso resultado base, mais ou menos a nossa incerteza da medição mais a unidade, tá? Não pode esquecer de colocar a unidade. Então é assim que a gente vai apresentar o resultado da medição, né, na nossa prova, tá? Vamos falar de medições diretas e indiretas, como falei no primeiro slide. As medições diretas, né, o sistema de medição já indica naturalmente o valor do mensurando, daquilo que a gente está medindo. Exemplos aí, medição do diâmetro de um eixo com paquímetro, medição da tensão elétrica de uma pilha, né, com voltímetro. E as medições indiretas, o que é isso? A grandeza é determinada a partir de operações entre duas ou mais grandezas medidas separadamente. Tá? Vamos mostrar alguns exemplos. Por exemplo, a área, né, de um retângulo, multiplicando a área de um terreno retangular, multiplicando a largura pelo comprimento. Tá? E também, por exemplo, a medição da velocidade média de um automóvel dividindo a distância percorrida pelo tempo correspondente. Então, isso são consideradas medições indiretas, né, que envolvem aí operações entre duas ou mais grandezas medidas separadamente. Caracterização do processo de medição. Vamos falar o que é isso. Processo de medição. Então, ele depende aí, é um conjunto, né? Um conjunto formado pelo instrumento e seus componentes associados, inclui instrumento propriamente dito, e os sensores são sistema de leitura, um software quando aplicado, a condição de calibração, a resolução e estabilidade. E o sistema de medição, né, ele pode introduzir erros sistemáticos, por exemplo, a descalibração, erros aleatórios, por exemplo, instabilidade de leitura, e é uma das principais fontes de incerteza do processo. Vamos falar aí do procedimento de medição. O procedimento de medição, ele define como a medição será realizada. Ele envolve o método adotado, a sequência de operação, critérios de leitura, números de medições, forma de tratamentos dos dados, mudanças no procedimento podem alterar significativamente o resultado obtido. Vamos falar das condições ambientais. O ambiente onde a medição é realizada influencia diretamente os resultados. Por exemplo, a temperatura. Então, à medida que você está fazendo a medição, ao longo do dia, a temperatura pode variar naturalmente. A umidade relativa do ar também, vibrações externas, a pressão atmosférica, tá? A iluminação também pode provocar uma alteração também. Em medições dimensionais, por exemplo, a temperatura pode provocar dilatação do material e alterar o valor medido. A gente sabe que a variação do comprimento devido à dilatação é igual ao coeficiente alfa de dilatação, o comprimento inicial vezes a variação de temperatura. Definição do mensurando. O que é isso? É a especificação clara da grandeza que se deseja medir. Deve responder o que exatamente está sendo medido, em qual ponto, em quais condições. Né? Uma definição incompleta gera ambiguidade e compromete o resultado.
Agora vamos falar do nosso operador. É o indivíduo, né, que executa a medição também influencia o processo, né? Por caso do operador, pode afetar o posicionamento dos instrumentos, né? Muitos perguntavam como é que eu vou medir, qual a posição que eu meço aqui, né? Aquela tampinha de desodorante, né? A leitura da escala também, né? Ele pode ler errado, isso aconteceu nas provas. A aplicação da força no paquímetro, micrômetro, né? Até eu reforçava, ó, no micrômetro usar a catraca, né? E não o tambor para ajustar a peça no micrômetro. Interpretação também dos dados, tá? Normalmente está associada à variabilidade e à repetitividade da medição. E vamos falar aí, por último, do resultado da medição. É o valor final apresentado após o processo. Não deve ser apenas um número isolado, mas sim temos que ter o resultado da medição igual ao valor obtido mais ou menos a incerteza. O resultado apresenta a melhor estimativa do mensurando dentro de um intervalo de confiança. Fontes de incertezas. Vocês podem ver, né, que eu coloquei essas fontes, na verdade eu chamei de fonte de contribuição para incerteza em todos os itens, né, que vão influenciar no resultado da medição. Então, cada elemento anterior atua como uma fonte de incerteza. Por exemplo, o sistema de medição, o procedimento, as condições ambientais, a definição do mensurando, o operador, e cada uma contribui com uma parcela de erro sistemático ou aleatório. Incertezas combinadas, né? As contribuições individuais não aparecem separadamente no resultado final. Elas são combinadas estatisticamente, resultando na incerteza combinada, que representa a contribuição conjunta de todas as fontes atuando simultaneamente num processo de medição. Vamos falar aqui do processo de medição, né? Então a gente tem as diversas fontes, como a gente viu no slide anterior, e que vai culminar, deixa eu pegar aqui o laser, né? Que vai culminar nas incertezas combinadas, né? Que eu vou chamar aqui de UC, tá? Como isso ocorre matematicamente, então as incertezas combinadas ela pode ser calculada dessa forma aqui. E temos que é uma soma quadrática e onde vai ocorrer a propagação de incertezas. Vamos falar do processo de medição, então. O resultado da medição, como falei, é o valor mais ou menos a incerteza da medição. Por exemplo, um exemplo real na indústria, né? A medição de eixo com micrômetro. Então a gente pode ter, nessa medição desse eixo, a influência da repetitividade, tá? Que vai influenciar o valor da incerteza U, por exemplo, em 2 microns. Podemos ter também a influência da resolução do instrumento, que vai, por exemplo, me proporcionar uma incerteza de 1 micro, né? A influência, por exemplo, da calibração do instrumento, né? O instrumento pode estar com um erro sistemático, vai me influenciar aí numa incerteza de 3 microns. E a influência da temperatura, devido à influência da temperatura, da variação da temperatura, vai influenciar, né, na dilatação ou não, né, do meu mensurando, daquela peça que eu estou medindo, que no caso aqui é o eixo. Ele pode então produzir um valor da incerteza de 2 microns. Então, como eu falei no slide anterior, para calcular a incerteza combinada, tá, a gente faz esse cálculo aqui, ó, pega todos os valores, eleva ao quadrado e tira a raiz. Tá? Então eu vou ter que a incerteza combinada é 4,24 microns. E a incerteza expandida, o que é isso? A incerteza expandida, né, é o K, que é o fator de abrangência, que se a gente usar uma área de confiança, uma porcentagem de confiança de 95%, o K é igual a 2, tá? Vezes essa incerteza combinada. Perdão. Então eu tenho que a incerteza combinada, o C, que eu calculei aqui, vezes o K, né, eu obtenho aqui a minha incerteza expandida 1. Então é essa minha incerteza expandida que vai ser colocada no meu resultado da medição.
Então aqui eu calculei a incerteza expandida, né? 2 vezes 4 vezes 4,24 microns, eu chego nesse resultado aqui, 8,48 microns. Então o resultado final, né, da medição é o RM. Eu coloquei aqui milímetros, tá? É 25, né? 0,00, mais ou menos 0,008 milímetros, tá? Que corresponde a esse valor aqui, tá? Só que ele foi aqui arredondado para 3 casas, na unidade de milímetros, tá bom? Isso aproximadamente 95% de confiança, por caso do K que eu usei aqui igual a 2. A variabilidade do mensurando. Existem duas fontes principais de dispersão. Devido ao sistema de medição, né? Por exemplo, aqui a resolução do instrumento, tá? A influência do operador, né? Vai fazer com que ocorra uma variação daquilo que está sendo medido. E o próprio mensurando, né? Que vai ter uma influência devido, por exemplo, à temperatura ambiente que está variando ao longo do processo de medição. Tá? Então são duas fontes principais de dispersão da medida que está sendo avaliada ali, ou está sendo medida da minha peça, por exemplo. Mas o que é variabilidade do mensurando? É a variação natural do valor da grandeza medida. Pode decorrer do próprio fenômeno físico, não deve ser confundida com o erro do sistema de medição. Não deve ser confundida, repetindo, com o erro do sistema de medição, por exemplo, a temperatura ambiente, como eu já falei, né? Então, ao longo do dia, você está fazendo diversas medições, né? De manhã, você chega no laboratório, a temperatura está mais baixa, né? O clima está mais tranquilo, mais frio, né? Vamos dizer assim. E à medida que vai passando o tempo, essa temperatura ambiente vai aumentando e vai influenciar nas medições. Então, por exemplo, você mede 25,1, 25,4, 24,9 Celsius. Então, isso não significa necessariamente erro do termômetro. Pode significar o ambiente realmente variou. Mensurando invariável. Modelo simplificado considerando a repetitividade como principal contribuição da incerteza. Vamos permanecer constante, né? Valor permanece constante durante a medição. A minha equação que eu vou usar é essa equação. O resultado da medição é o valor indicado, mais a correção, mais ou menos a minha repetitividade. Aqui as definições. E a repetitividade é a faixa associada aos erros aleatórios. Tá? É uma estimativa da repetitividade. Então, os erros aleatórios, né, eles estão associados àqueles valores que podem variar para cima ou para baixo durante o processo de medição, diferente lá dos erros sistemáticos, que ele tende sempre a um valor, ou para cima ou para baixo. Tá? Então o valor varia com o tempo, né? Quando eu tenho mensurando variável. Tá? Então o valor dele varia com o tempo. Tá? Por exemplo, quando eu tenho influência da temperatura. Por exemplo, da posição, quando eu estou fazendo medições em diferentes posições da minha peça, tá? No caso, por exemplo, da medida da rugosidade, né? Onde eu estou percorrendo minha peça para medir essa rugosidade ao longo do comprimento dela. Ou também ele vai, meu mensurando aquilo que está sendo medido, vai variar de acordo com as condições externas. Tá? O modelo é essa equação aqui. O que é cada coisa? Vamos lá. RM é o resultado da medição. X, então, vai ser uma média das medições, porque o valor está variando com o tempo, ou posição, ou condições ambientais. Por isso eu vou trabalhar aqui com uma média e não um único valor indicado. Eu vou usar a correção sistemática para os erros sistemáticos. Aqui eu vou ter um fator de abrangência, né? Se for em torno de 95% vai ser 2. E U é a nossa incerteza padrão combinada. Então a incerteza expandida é o U maiúsculo, K vezes UC. Então, para mensurando variável que é nesse caso, a dispersão observada pode vir do instrumento, tá? Ou da própria variabilidade física, tá?
no caso devido a, por exemplo, às condições externas, como a variação da temperatura. Síntese conceitual. Se o meu mensurando é invariável, a dispersão vem do sistema de medição. Vamos ver isso aqui. Observação: mesmo em mensurando invariável, pode existir influência do ambiente, tá? Pode também variar com o tempo, tá? Devido a essa influência ambiental, por exemplo, a temperatura, que ela vai variando quando, né, ao longo do dia, tá? Então, posso ter uma derivação, né, uma variação temporal. A vibração também, tá? Ela pode influenciar nosso equipamento, tá? E também eu posso ter influência do operador novamente aqui, né? Então, se variável, a dispersão pode refletir o fenômeno físico, tá? O resultado deve sempre incluir a incerteza. Variação do mensurando, variabilidade do mensurando. Se for invariável, né, se seu valor permanece aproximadamente constante durante o período em que a medição é efetuada. Por exemplo, aqui a massa de uma joia, tá? Praticamente não varia durante a medição. Então a dispersão observada tende a vir ou do instrumento, tá, do operador ou do ambiente, tá? Se for variável, quando o seu valor não assume um único valor constante, seu valor pode variar em função da posição, do tempo ou dos outros fatores. Exemplo é a temperatura ambiente, tá? Então, para o mensurando variável, tá, a variabilidade total observada pode ser composta por a variabilidade do fenômeno mais a variabilidade do sistema de medição, tá? Aqui o resultado da medição RM de um mensurando invariável, tá? Quando as correções sistemáticas e a incerteza combinadas são conhecidas. Vamos ver então do que se trata isso. Incertezas combinadas. As incertezas, as contribuições aleatórias correspondem às variações provenientes das diferentes fontes que atuam simultaneamente no processo de medição, tá? Já as correções sistemáticas são aplicadas para compensar desvios sistemáticos conhecidos das diferentes fontes presentes no processo de medição. Então, tem as contribuições aleatórias, que é aquela que pode estar variando, né, para cima ou para baixo, e a sistemática, que tem aquela tendência de estar sempre para cima ou sempre para baixo. Então, as incertezas combinadas, elas vão incluir esses dois tipos de contribuições. Vamos aqui relembrar das aulas passadas, né? Aqui a estimativa da repetitividade para 95,45% de probabilidade. A repetitividade define a faixa dentro do qual, para uma dada probabilidade, o erro aleatório é esperado. Para amostras infinitas, a gente usa a repetitividade, que é 2 vezes sigma. Para amostras finitas, né, que é o nosso caso, a gente usa o T de student, tá, e o U, que é a nossa incerteza. Então, N é o tamanho da amostra, tá? Aqui o sigma é o desvio padrão e o U é a incerteza padrão. Lembrando ainda o coeficiente T de students, que vocês usaram aí na prova, tá? Então, aqui é o grau de liberdade, o número de medição menos 1 e N é o tamanho da amostra, a quantidade de medições que foram feitas, tá? Então, para esses valores corresponde a uma certa probabilidade. Aqui o exemplo de estimativa da repetitividade, tá? No caso aqui eu tenho 12 medições, né? Foi calculada aqui a média, tá? Calculada aqui a incerteza padrão, número de medição, o T de students, né? Certeza padrão, né? Aqui nosso grau de liberdade, Ni, T de students, e aqui a repetitividade que foi calculada deu 3,72 gramas. Ou seja, a minha medida, nesse caso aqui, vai variar do valor base, né? 3,72 gramas para cima ou para baixo. Aqui ainda, né, considerando
né, falando ainda da repetitividade, né, é o mesmo caso do slide anterior, né, então aqui eu tenho a dispersão, né, a minha média, tá, e a dispersão dos resultados, tá, que corresponde a uma curva gaussiana, tá, nosso T de Sturz, aqui a variação, né, em torno da nossa média 1015, a incerteza padrão, e aqui grau de liberdade. Então nós vamos analisar 3 casos, tá? Caso 1, onde eu tenho apenas uma medição, tá? Eu não faço várias medições, só faço uma. E compensa os erros sistemáticos? Sim. Caso 2, onde eu tenho várias medições, tá? Compensa o erro sistemático? Sim, tá? A gente vai ver um por um. Primeiramente, a gente chamou de 3 casos, depois a gente vai apresentar o caso 4, caso 5. E o caso 3 serve para tanto para uma medida como várias medidas, tá? Nesse caso, não compensa os erros sistemáticos. Vamos falar deles aí. Então, caso 1, eu tenho só uma única medição, então o n é igual a 1. Apenas uma medição é realizada, o erro sistemático do instrumento é conhecido e compensado, a incerteza permanece relativamente maior. Exemplo, medir uma peça uma única vez com uma balança calibrada. Então aqui eu tenho a minha indicação, não é uma média, a indicação I, tá? Que é esse valor aqui, que vai aqui. A nossa correção sistemática e a nossa repetitividade, né? Quanto que vai variar, para menos ou para mais. Então aqui nós temos uma única medição. Vamos então definir o que é cada coisa, né? RM é o resultado da medição e a indicação do instrumento, não é uma média. Correção sistemática aplicada ao valor indicado, para corrigir o erro sistemático, e a faixa associada à repetitividade, que tem a ver com a dispersão dos erros relatórios. Então, esse valor pode ser variar para cima ou para baixo, como já falei. Vamos dar aqui um exemplo, né, do caso da balança, uma massa de 1 kg, né, eu obtive aqui 1.014 gramas, né, já foi dado aqui que a correção é menos 15 gramas e a repetitividade é 3,72 gramas. Então vamos calcular aí, ó, a nossa indicação, a correção e a repetitividade. Então esse com esse eu somo, obtenho isso daqui. Depois eu mantenho aqui minha repetitividade. Agora eu tenho que manter o mesmo número de casas decimais. Então por enquanto aqui está errado. Então agora sim a resposta está certa. Significa então que a minha medida ela vai variar de 995,3 gramas até 1.002,7 gramas. Pode variar entre esses dois valores, tá? Então a resposta certa é essa daqui, ó, tá? Dessa forma aqui. Então a repetitividade representa a dispersão associada aos erros aleatórios do sistema de medição, tá? Indica a faixa dentro do qual o valor medido pode variar devido às flutuações do processo de medição. Vamos falar aí do caso 2, onde eu tenho várias medições corrigidas, tá? Então, por isso que n é maior que 1. Tá? Agora eu não tenho somente uma medição, uma leitura, eu faço várias medições. Então, são realizadas várias medições, o erro sistemático é compensado, a média das medições reduz a influência dos erros aleatórios, porque as medidas podem estar flutuando para cima ou para baixo. Então eu faço a média para melhorar meu resultado da medição. É o caso mais confiável metrologicamente. Exemplo, medir várias vezes o diâmetro de um eixo e usar a média. Bom, então aqui eu tenho a indicação média, tá? I barra, ok? Tenho minha correção e aqui eu vou calcular a minha repetitividade, tá? O quanto que vai variar a minha medição aqui, ou para menos ou para mais. Agora eu tenho que dividir, né? Porque a minha incerteza ela é aproximadamente proporcional a 1 sobre a raiz de n, tá? Então eu tenho que calcular a repetitividade dividido por raiz de n. N, então, é o número de medições. Se eu medir 12 vezes, eu tenho que pegar aquele valor da repetitividade e dividir por raiz de 12. Tá?
Isso se eu estiver medindo numa mesma posição da peça. A gente vai ver lá nos exercícios, né? Se eu estiver medindo em posições diferentes da minha peça, não se aplica calcular a raiz de 12, tá? No caso, se fossem 12 medições. Se eu estiver medindo numa mesma posição, né, eu faço divisão da raiz por 12. Então aqui eu vou ter uma média de n medições. Vamos falar o que é cada item da equação. Então, no caso 2, o mensurando é medido várias vezes e o erro sistemático do instrumento é conhecido e compensado. Então, essa aqui é a minha fórmula utilizada, tá? Então, RM é o resultado da medição, I barra é a média das indicações obtidas, C é a correção sistemática aplicada, RE é a repetitividade do sistema de medição, N é o número de medições realizadas, RE sobre a raiz de N é a incerteza da média ou erro padrão da média. Também tem essa definição em inglês aqui, tá? E por que dividir, como expliquei, por raiz de N? Esse é o ponto mais importante do caso 2. Quando fazemos várias medições e calculamos a média, os erros relatórios tendem a se compensar. A média se torna mais estável, a incerteza da média diminui. E matematicamente, a incerteza da média é proporcional a 1 sobre a raiz de N. Caso 2, dando um exemplo aí, né? No caso 2, no caso aí com 12 medições, tá? Eu estou incluo uma massa, né? Tiro, coloco outra massa e ele me dá aí o 1017 e assim por diante. Então, no caso aqui, eu tenho a média de 12 medições, 1015, tá? A correção é menos 15, foi dado ou calculado, e a repetitividade foi dada nesse exemplo, mas pode ser calculada, né? Então, essa é a fórmula que a gente vai usar, substituindo os valores, tá? A gente chega aqui nesse valor aqui. Eu vou somar esse valor aqui, que é a média, mais a correção, a repetitividade dividido por raiz de 12. Aqui, então, é o meu resultado final, tá? Tem que manter sempre aqui as mesmas casas decimais. A gente vai falar isso para frente. Então, comparação com o caso 1, comparando o caso 2 com o caso 1. Então, a incerteza no caso 1 é mais ou menos 3,7 gramas, onde eu tenho somente uma medição. Já a incerteza no caso 2, eu tenho 12 medições, ela é mais ou menos 1,1. Tá? Então, a diferença das fórmulas. Se n igual a 1, né, então raiz de 1 é 1. Né? Por isso que não tem aqui dividido por raiz de 1. Ideia principal é desse caso 2 aqui. Várias medições reduzem a influência dos erros aleatórios. A média aumenta a confiabilidade do resultado, a incerteza diminui com o aumento do número de medições. Por isso, o caso 2 normalmente é o mais desejável em metrologia. E aqui é a incerteza da média ou erro padrão da média, né? Um termo que representa a redução da dispersão aleatória quando fazemos várias medições e utilizamos a média. Vamos aí para o caso 3, tá? Lembra do caso 3? É o erro máximo conhecido, nós temos o erro máximo conhecido e o mensurando é invariável, tá? Eu só tenho uma medição, n igual a 1. Então, o mensurando é considerado invariável, né? Eu tenho uma só medição. O erro sistemático do instrumento não é corrigido, tá? Conhece apenas o erro máximo especificado do instrumento, que é um valor, mais ou menos esse valor aqui, ó. Então eu tenho uma única indicação, um único valor, e o meu erro máximo em torno desse valor vai variar para menos Emax e até mais Emax. Então, aqui nós temos o resultado da medição, que é a nossa indicação, mais ou menos o erro máximo. Esse é o caso bem simples, tá? A gente não calcula aí a repetitividade e nem também o erro sistemático calculando a correção. O erro máximo conhecido, mensurando invariável, definindo o que é cada coisa, né? RM é o resultado da medição, e indicação do instrumento, Emax é o erro máximo especificado. Então, isso significa que o valor real pode estar entre 996 gramas e 1032 gramas.
Então, se o instrumento indica 1014, o fabricante informa mais ou menos 18 gramas, então eu tenho que o resultado da medição é dado por 1014 mais ou menos 18 gramas. Tá? Nesse caso, então, não existe correção sistemática aplicada, ou seja, não sabemos se o instrumento mede acima ou abaixo do valor real. Apenas conhecemos o limite máximo do erro possível, que é o Emax. Tá? É um caso mais fácil, né, de calcular. Então, no problema do exercício, ele tem que falar o valor medido e qual que é o erro máximo, e a gente coloca o resultado da medição dessa forma aqui. Tá? Pode colocar um parênteses aqui que eu esqueci. Tá? Então, um exemplo aqui, tá, do erro máximo, tá, onde eu tenho apenas uma medição. Essa aqui é a minha fórmula. Eu tenho o valor lido e o erro máximo dado. Então, essa aqui é a minha resposta. Aqui eu tenho o erro máximo, né, conhecido como a média de várias indicações. Agora eu tenho um erro máximo. Em vez de eu ter n igual a 1, eu tenho n igual a 2. Eu chamei de exemplo 2. Então, eu vou ter lá, né, uma medida, tiro, coloco outro peso, tenho outra medida. Agora eu estou com 1015 gramas, tiro um peso, coloco outro. Agora eu estou com 1017 gramas, né, obtive 1017 gramas e por aí vai. Aí eu obtenho a média 1015 gramas. Então agora eu quero calcular o meu resultado da medição para esse caso. Então eu não tenho apenas uma indicação, eu tenho 12 indicações, 12 medições. Então aqui o n igual a 12. Então eu vou trabalhar com a média aritmética, mais ou menos o erro máximo. O erro máximo no caso foi dado, né? Eu substituo aqui os valores e coloco entre parênteses e a unidade. Não esqueça aqui de colocar a unidade na prova. Caso 3, diferença, né, em relação aos casos 1 e 2. Tá? Então, nós apresentamos o caso 3 e qual que é a diferença entre os casos 1 e 2. Tá? Então, no caso 1, a correção sistemática é conhecida e compensada. No caso 2, é conhecida e compensada. No caso 3, é desconhecida ou não compensada. Consequência prática, né? A faixa de possível erro torna-se maior. Por isso, o caso 3 ele é menos confiável do ponto de vista metrológico. Do ponto de vista do GAN, metrologia moderna, Emax não é exatamente uma incerteza. O que é isso GAN? Né? Em português é Guia para a Expressão da Incerteza de Medição. É o principal documento internacional que estabelece como avaliar incertezas, como combinar incertezas, como expressar corretamente resultados de medição. Ela representa um limite do erro especificado no tratamento conforme o GAN, converter esse erro máximo em certeza padrão tipo B, tá? Conforme o GAN. Exemplo, para fazer uma distribuição retangular, né, a gente, para calcular incerteza, usando apenas conhecido o erro máximo, né, a gente divide por raiz de 3. Tá? Representação gráfica, né, vamos fazer um resumão dos 3 casos e vamos apresentar na forma gráfica desses 3 últimos casos que a gente apresentou. Tá? Aqui eu tenho as unidades no meu mensurando em gramas. Tá? Então, no caso 1, tá? Eu tenho a indicação, né, de uma medida apenas, n igual a 1, tá? E fiz a correção sistemática e calculei, eu tenho conhecido a minha repetitividade. Então, eu chego nessa resposta aqui. Tá? Então, nesse caso, eu não tenho a média, eu tenho só um valor lido. Aqui no caso 2, né, eu já tenho, né, vários valores lidos. Tá? Por isso que eu tenho uma média da indicação. Tá? Tem a correção sistemática, tem a repetitividade e vou dividir por raiz do número de medições. Tá? Observe que eu tenho uma incerteza menor do que o caso 1. E o caso 3? Aqui o nosso caso 3. Nesse caso eu estou apresentando apenas uma medição, por isso que não tem barra I aqui, mais ou menos o erro. Tá? Então aqui eu tenho um erro de mais ou menos 18 gramas.
Resumo dos três resultados. Caso 1, uma única medição corrigida. Nesse caso, o erro sistemático foi compensado. Tá? Foi realizada apenas uma medição, n igual a 1. A incerteza ainda é relativamente grande. A faixa vermelha mostra a dispersão associada à repetitividade do sistema de medição, como a gente viu, né, no slide anterior. Caso 2, né, eu tenho média de várias medições corrigidas. Tá? Essa aqui é a minha fórmula, aqui um exemplo. Esse é o melhor resultado entre os três casos, porque as várias medições foram realizadas, então n maior que 1, o erro sistemático foi corrigido e a média reduziu os efeitos aleatórios. Observe no gráfico que a faixa de incerteza ficou muito menor, né? Esse valor aqui, ó. O resultado ficou mais próximo do valor esperado. Ainda resumo dos três resultados. Vamos para o caso 3. O erro máximo é conhecido, tá? É o caso mais simples de calcular o resultado da medição. Várias medições, nesse caso aqui, foram realizadas, né? Eu posso ter apenas uma indicação ou várias medições. Se eu tenho várias medições, o n é maior que 1. O erro sistemático não foi compensado, tá? Não tem o C aqui. Apenas o erro máximo do instrumento é conhecido, que é o Emax. Por isso a faixa de possível erro é muito maior, que 18, mais ou menos 18 gramas. O resultado possui menor confiabilidade metrológica. Visualmente, lá naquele slide, onde eu mostrei graficamente os três casos, percebe-se que a região de certeza ficou extremamente larga. E comparação dos três casos, né? A faixa de incerteza no caso 1 é média, no caso 2 é pequena, no caso 3 é muito grande. Então, considera-se que o caso 2 tem uma excelente qualidade obtida para o resultado da medição. O caso 2, portanto, é o mais desejável em metrologia, porque utiliza várias medições, reduz os erros aleatórios, compensa os erros sistemáticos e produz o resultado mais confiável. A grafia correta de como escrever, né, o resultado da medição. Não basta medir corretamente, é necessário também escrever corretamente o resultado da medição RM. Algarismos significativos, vamos chamar de algarismos significativos AS, são os dígitos que possuem significado físico na medição. Eles indicam o nível de precisão e a qualidade da informação obtida. Exemplos: 12, eu tenho 2 algarismos significativos. 1,2, eu tenho 2 também. 0,012, eu tenho 2 também. 0,000, 4 zeros e 12, né? Eu tenho ainda 2 algarismos significativos, AS. Agora aqui, 0,01200, eu tenho 4 algarismos significativos. 1, 2, 3, 4. E número de algarismos significativos. Conta-se da esquerda para a direita a partir do primeiro algarismo não nulo. Tá? Regras de grafia. Então, a gente vai escrever dessa forma, né? O resultado da medição é o valor mais ou menos da incerteza. Aqui um exemplo. Tá? Não esquecer da unidade. Esqueceu da unidade, infelizmente temos que cortar a questão. Regra 1. A incerteza da medição é escrita com até 2 algarismos significativos. Tá? Regra 2. O valor medido, né, do resultado da medição é escrito com o mesmo número de casas decimais com que é escrita a incerteza da medição. Continuando ainda, né, regras de grafia. A incerteza da medição é escrita com até 2 algarismos significativos, como eu falei. Então a incerteza não deve possuir excesso de casas decimais, deve refletir apenas a precisão realmente conhecida. Então, por exemplo, se eu calculei um valor 0,148, a forma recomendada é 0,15. Né? Daqui a pouco eu vou mostrar as regras de arredondamento que eu já mostrei nas práticas de metrologia, lá em laboratório. Se eu tiver esse valor aqui e for arredondar para 3 casas, eu chego nesse valor. Se eu tiver esse valor e for arredondar aqui para 4 casas, né, eu chego nesse valor aqui. É a forma recomendada. Regras de grafia.
Regra 2. O valor medido, o resultado da medição, é escrito com o mesmo número de casas decimais com que é escrita a incerteza da medição, como eu falei. Então, o valor medido deve possuir a mesma posição decimal da incerteza. Então, aqui é um caso errado de se apresentar o RM, que é o resultado da medição, porque a incerteza só conhece até décimos, tá? Que é o 0,2. Então, as demais casas não têm significado físico, nesse caso aqui, tá? Do resultado base, tá? RB. Então, o correto é apresentar o resultado da medição RM, nosso RM, dessa forma aqui. Arredondamento, né? Eu já mostrei isso lá no laboratório, mas para quem não faz o laboratório, para arredondar, por exemplo, para duas casas, né? Se eu tenho aqui a última casa 6, 7, 8 ou 9, soma-se uma unidade da casa anterior. Então, no caso, eu vou ter aqui 0,391, como eu escrevi aqui. Se a última casa for 0, 1, 2, 3 ou 4, mantém-se o valor da última casa. Então eu chego nesse valor aqui, ó, 0,39, tá? Então eu quero arredondar aí, no caso aqui, para duas casas. Se na última casa tivermos o valor 5, seguido apenas de zeros, supondo termos esse valor aqui, 12,305, tá? Nesse caso, e a penúltima casa vermelha for par, no caso é zero, né? Então elimina-se o último dígito, assim teremos 12,30. Exemplos de arredondamento para apenas uma casa, tá? Então aqui eu estou arredondando, ó, vocês podem depois ver com calma aí o vídeo, tá? Aqui vai arredondar, aqui é maior, né, que 6, né? 6, 7, 8, 9, então aqui arredonda para 9. Aqui a 9 é maior que, né, esse caso aqui 6, 7, 8 ou 9, arredonda para 7. O 5 vai para 6 e o 6 como é maior que 5, né? Então o 6 arredonda para 4, tá? Aqui nesse caso a penúltima casa é 5 em vermelho, logo aumenta a penúltima casa em uma unidade. Tá? Então eu tenho arredondando para duas casas, dá 123,36. Se eu vou arredondar para uma casa, dá 123,4. Então aqui exemplos de arredondamento para três casas, supondo o resultado obtido na sua calculadora, HP, CASSO, enfim. Então eu quero arredondar aqui, ó. Se eu for ler daqui para cá, tá? Ok? Então daqui para cá eu arredondo para 35,57, como está aqui, ó. Se eu for arredondar para três casas, o 7 é maior que 6, né? Então vai ficar 356, como eu apresentei aqui. Ainda falando de arredondamento. Bom, regra de arredondamento quando aparece o dígito 5, tá? A regra do arredondamento para par só deve ser usada quando o dígito descartado for 5,000, enfim. Ou seja, exatamente 5 seguido apenas de zeros. Exemplo, aplicar a regra do par. Por exemplo, se eu tenho 12,305, eu arredondo para 12,30. Como eu falei, a casa anterior, então, é zero. Par, então, mantém. Nesse caso aqui, né, eu tenho o número 12,315, tá? Então, como eu tenho ímpar, número ímpar, né, então aumenta uma unidade. Então, eu vou ter arredondado aqui 32, tá? Quando não usar a regra do par, se existir qualquer dígito diferente de 0 após o 5, tá? Então aqui eu tenho 12,3051, tá? Nesse caso, arredonda normalmente para cima, tá? Então aqui eu vou arredondar, eu tenho qualquer dígito diferente do 0 após 5, tá? Então aqui eu vou ter que arredondar para 31, ok? Então ficar atento aqui a essa regra final aqui. A grafia do resultado da medição, RM. Então, exemplo 1. Então, essa aqui é aplicando a regra 1, tá? Nós vamos aqui colocar sem nenhuma casa decimal. E a regra 2 tem que respeitar a incerteza, tá? Então, eu vou chegar nesse resultado aplicando a regra 2. Se vocês voltarem lá, vocês vão lembrar qual que é a regra 1, qual que é a regra 2, tá? A regra 1 está associada ao número de casas da incerteza, tá? Da incerteza da medição,
A regra 2 está associada ao resultado base. A grafia do resultado da medição. Então, imagina que eu tenho a situação, vou aplicar a regra 1, tá? Eu vou reduzir aqui para 3 casas decimais, tá? Então aqui é 8, aqui vai para 43. Aí eu tenho que aplicar a regra 2, né, e aplicar, né, no resultado base do resultado de medição. Então aqui vai ser 422. Ok? Então essa daqui é o resultado da medição correto, tá? Com a sua unidade entre parênteses, não esquecer, tá bom? O resultado da medição de um mensurando variável considerando correções sistemáticas e incerteza combinada. Agora, o mensurando, aquilo que está sendo medido, varia no tempo, ou no espaço, ou conforme condições externas. Exemplos que podem ocorrer. Por exemplo, temperatura ambiente, mesmo com o termômetro perfeito, a temperatura oscila naturalmente. Velocidade do vento, isso é muito comum, vai variar. Vibração também, devido à influência da vibração, isso vai provocar uma variação na medição. Por exemplo, a pressão também, né? Por exemplo, se eu tiver o escoamento turbulento, né? Estou medindo ali alguma coisa que está relacionada ao escoamento de um fluido que está em regime turbulento, né? Isso pode ter uma variação da pressão também, tá? Qual a altura do muro? Vamos ver o que é isso. O mensurando é espacialmente variável. A altura muda com a posição. Por exemplo, aqui no caso da medição de um muro ou também da rugosidade de uma peça, né, ao longo do seu comprimento, né, axial, né, não transversal. Não possui um único valor. Então imagine aqui, eu tenho um muro, só que aqui eu tenho uma variação da sua altura exagerada, né? Eu tenho alturas 2, 3, 4, né? Por aí vai. E eu tenho aqui outras dimensões em azul. Então, qual média considerar entre H7 e H14? Tá? Esse aqui é o meu muro e eu tenho aqui as variações de medições de altura colocadas de forma exagerada, né? Qual seria uma resposta honesta? Respostas, então, honestas. Varia entre o mínimo de H1 e o máximo de H2. Então, aqui eu tenho colocado aqui a minha faixa de variação da altura do meu muro. Né? A faixa de variação de um mensurando variável deve fazer parte do resultado da medição. A média pode ser útil, mas não descreve completamente o mensurando variável. Medida do mensurando variável. Deve sempre ser medido muitas vezes em locais e momentos distintos para que aumentem as chances de que toda a sua faixa de variação seja varrida. Ou deve ser medido um número suficiente de vezes em locais ou momentos distintos para aumentar a representatividade da faixa de variação do mensurando. A média isoladamente não pode não representar adequadamente o comportamento do mensurando. Mensurando variável, eu tenho n maior que 1, compensando erros sistemáticos. As medições devem representar adequadamente a variabilidade do fenômeno físico e a faixa de variação do mensurando. Em mensurando os variáveis, existem duas dispersões, devido ao fenômeno físico, que é do tipo variabilidade natural, e devido ao próprio sistema de medição, devido a erros e incertezas. Caso 4, situação mais completa, onde eu tenho aqui a minha média das medições, a correção, e aqui o T de student e a incerteza padrão. Aqui nós temos o mensurando variável, várias medições n maior que 1, correção sistemática conhecida, que é o nosso C, e o tratamento estatístico da dispersão.
Então, nós vamos ter uma situação como essa daqui, né? Nós temos uma média da indicação, a correção, mas a incerteza padrão é determinada a partir das várias indicações. Então, o resultado da medição vai ser dado por essa fórmula aqui. Então, para amostras finitas, tá? Eu tenho que a minha repetitividade é T vezes U, onde R é a repetitividade. Caso 4, continuando ainda, é a situação mais completa. Então, RM é o resultado da medição, I é a média das indicações, C é a correção sistemática aplicada, U é a incerteza padrão obtida das várias medições. E o T é o coeficiente T de students. Então, o que esse caso representa? Esse caso ocorre quando o fenômeno físico varia naturalmente, tá? Realizam-se várias medições, calcula-se estatisticamente a dispersão e corrige-se o erro sistemático do sistema de medição. Aqui o caso 4, vamos dar um exemplo de temperatura no refrigerador. Eu tenho aqui os compartimentos A, B, C, D. Fechei meu refrigerador e eu estou medindo, né, fazendo 480 pontos medidos, né? Foi calculado a média e incerteza padrão. Tá? Então aqui eu tenho a média da temperatura desses 480 medições, né? Então N é igual a 480 e a minha incerteza padrão é dada por 1,90 graus Celsius. Então a correção foi definida pelo fabricante, é menos 0,80 graus Celsius. Caso 4, então, da temperatura no refrigerador. Né? Eu vou usar essa fórmula. Eu tenho aqui a média, a correção, né? O T é de student, né? Correspondente a em torno aproximadamente 95% de abrangência, e a nossa incerteza. Aqui a nossa resposta, soma esses dois valores, faço essa multiplicação, vejo o número de casas e aqui nosso resultado, como deve ser apresentado. Né? Então, o resultado da medição é o resultado base, que é 5 graus Celsius, mais ou menos 3,8 graus Celsius. Aqui como que representa a medição da temperatura, né, nesse refrigerador. Tá? Então, aqui é o valor médio e a variação da temperatura que pode correr desse ponto, né, menos 5 menos 3,8 e aqui 5,0 mais 3,8 graus Celsius. Tá? Caso 4, ainda falando do caso 4, que é a temperatura no refrigerador, né? Aqui o resultado da medição. Então, isso aqui significa que o melhor valor estimado para a temperatura é 5 graus Celsius. Mas existe, né, uma incerteza ou a faixa de dispersão esperada da temperatura. Então, mais ou menos 3,8 Celsius, o valor mais ou menos 3,8 Celsius não é erro, tá? Ela é associada à variabilidade das medições e ao processo de medição. Então, isso indica que a temperatura do refrigerador não é constante, varia ao longo do tempo e ou apresenta dispersão nas medições realizadas. Então, com mensurando variável, tá? Então, N sendo maior que 1, não corrigindo erros sistemáticos. Então, mensurando varia naturalmente. Existem várias medições que são realizadas, mas os erros sistemáticos do sistema de medição não são compensados. Então, aqui o caso 5 é o erro máximo conhecido e o mensurando variável N maior que 1. Então, esse slide representa uma situação mais crítica em metrologia, porque temos mensurando variável, várias medições, ou seja, N maior que 1, e o tratamento estatístico da dispersão. Mas os erros sistemáticos não são corrigidos e conhece apenas o erro máximo do instrumento. Então é aquele caso que a gente apresentou, só que eu tenho um tratamento estatístico aqui, ó. Então aqui nesse caso, né, eu tenho várias medições, eu tenho que fazer a minha média, eu conheço o erro máximo e faço o tratamento estatístico, tá? T de Sturt e U da incerteza. Falando ainda do caso 5, aqui é a fórmula que eu coloquei. Tá? Então, I é a média das indicações, erro máximo conhecido do instrumento,
a incerteza padrão obtida das medições e T é o coeficiente T de student. A incerteza final agora possui duas contribuições. A variabilidade do mensurando, né, representado por T1, essa parcela vem das várias medições e da dispersão estatística observada. E o erro máximo do instrumento, representado por Emax. Né? Como o erro sistemático não foi corrigido, né, o instrumento ainda pode estar deslocado, então o erro máximo precisa ser incorporado ao resultado final. Então, essa expressão aqui representa a faixa total associada ao resultado final da medição. O caso 5 produz uma faixa de incerteza maior e menor confiabilidade metrológica. Um exemplo, né, é da velocidade do vento. Aqui eu fiz 60 medições, tá? Aqui o exemplo de cálculo, né, do instrumento. Então a velocidade do vento foi medida durante 10 minutos, uma vez a cada 10 segundos, e é conhecido o erro máximo de 0,20 metros por segundo. Dos 60 pontos medidos foi calculada a média, tá? E a incerteza padrão. Então aqui a minha média e a incerteza padrão. O caso 5 ainda, continuando com o caso 5. Não, então eu vou ter o resultado da medição, a minha média, a correção, né? Aqui o T de student e a incerteza padrão. Fazendo esse cálculo aqui, eu chego nesse valor aqui, 4,0, mantendo o mesmo número de casas. Coloco entre parênteses e não esqueço da unidade, do resultado da medição. Aqui como que ficaria graficamente, né? Eu tenho aqui minha média 15,8, né? E ele vai variar de menos 4 a mais 4 metros por segundo. E aqui a fórmula utilizada, tá? E vamos então aos exercícios.